Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para dar continuidade no nosso curso de matemática do zero. E hoje nós temos a aula 5, que é a aula de multiplicação. Bom, primeiramente quero dizer para vocês que eu vou tentar fazer uma aula bem rápida, então o objetivo é que fique com pelo menos 5 minutos, mais ou menos. Então, provavelmente eu vou ter que dividir em duas partes essa aula, certo? Porque tem a multiplicação de números normais, tem também decimais e tem a com 10, 100 e etc. Certo? Então vamos lá, vamos começar aqui com a representação. Como é que a gente vai representar a multiplicação? No caso, nós somos acostumados a representar com a letra X, só que nós vamos evitar fazer o uso da letra X por esse símbolo ser utilizado em equações de primeiro grau, segundo grau e etc, tá? Então vamos evitar. A partir de agora, nós vamos sempre utilizar o ponto. Então nós vamos colocar 2,3 igual a 6, por exemplo, e esse ponto no meio quer dizer que estamos fazendo uma multiplicação, certo? Outra coisa seria, na multiplicação envolvendo letras, ou seja, incógnitas ou expressões. Nós podemos omitir o sinal dessa multiplicação e então colocar, por exemplo, 4y ou 3abc, que é a mesma coisa que dizer que estão se multiplicando, certo? Também podemos utilizar a potenciação em caso de bases iguais. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado na 3. Isso também conta para letras, como ali no x vezes x vezes x, nós vamos ter x elevado na 3. A nomenclatura da multiplicação, os números que ficam se multiplicando, por exemplo, 128 e 56, são os fatores, e o resultado seria o produto. Nós podemos ter mais de dois fatores também, tá bom? Aqui nós temos o exemplo prático de multiplicação. Então, nós temos um fator que é o 128 e o outro fator que é o 56. O que que acontece? Vamos ter que multiplicar primeiro um número e depois o outro. Primeiramente, vamos começar multiplicando da direita para a esquerda. Nunca é da frente para trás, é sempre ao contrário, de trás para frente. Então, a gente multiplica primeiro 6 vezes o 8. 6 vezes o 8, coloquei aqui a tabuada, 48. Então, sobe o 4, que é aquele 4 em vermelho que eu coloquei ali em cima. Depois nós fazemos 6 vezes 2, que é 12, e vamos somar com esse 4, então ficaria 16 e sobe o 1 vermelho que está ali, certo? Em seguida, vamos multiplicar 6 vezes 1, que dá 6, e vamos somar com esse 1 que subiu e vai ficar 7. Então, o resultado da multiplicação pelo 6 é esse que tem rosa, que é o 768. Em seguida, nós vamos multiplicar o número 5 que está em verde, só que nós temos que afastar o número, certo? Então, ali embaixo, onde está aqui em rosa, nós vamos colocar, certo? Um zero, um asterisco ou um traço. E vamos afastar o número, né, para a esquerda. Então, a gente começa colocando o valor do resultado ali embaixo do número 6. Então, nós multiplicamos 5 vezes 8, 40. Então, o zero ali em verde e sobe o 4 que está em laranja. Depois, 5 vezes 2, 10. Porém, temos que somar com o 4 que era do 40 e vai ficar 14, sobe 1. E depois nós multiplicamos 5 vezes 1, 5. E temos que somar com o 1 que estava ali em cima, né, do 14, e daí vai ficar 6. Depois que a gente faz isso, nós vamos somar, né, esses dois resultados aqui. Contando que aqui embaixo, ó, a gente tinha colocado um zero, um asterisco ou um traço, então aqui vai ficar 8, daí a gente soma normal, ó, 6 mais 0, 6, 7 mais 4, 11, vai 1, e daí aqui fica 7, beleza? Vocês podem depois dar uma pausa no vídeo e tentar fazer essa conta e ver se bate com o resultado de vocês. E aqui eu quero chamar a atenção para essa parte aqui de vírgulas, né? Muita gente tem dificuldade de fazer essa multiplicação com vírgula. No caso aqui, nós vamos resolver normal, como se não tivesse vírgulas. Então, nós vamos pegar os dois fatores, né? Vamos começar pelo 4, multiplicar com o 6, depois multiplicar com o 3, depois o 5, o 6, e a gente coloca o resultado. Depois vamos fazer a mesma coisa com o 2. Depois de tudo isso, né, de fazer toda a multiplicação, subir o número, somar, vamos somar tudo. Em seguida, nós vamos olhar o primeiro número, né, que seria o nosso primeiro fator. Ele tem quantas casas decimais após a vírgula? Nós vemos que tem
né, 36, ou seja, 2 casas decimais. Depois vamos olhar para o 42,4. Quantas casas temos depois da vírgula? Uma só. Então, 2 do primeiro fator e 4 do segundo fator, vamos ter 3 casas decimais. Isso significa que no nosso número, no nosso resultado ali, nós vamos colocar 3 casas decimais, tá, depois da vírgula. Então a vírgula fica ali, depois de 3 casas, à direita, certo? Vamos parar nossa aula por aqui e em seguida, na próxima aula, vamos ver os múltiplos de 10, de 100, multiplicação por 10 por 100, e daí a gente termina essa parte aqui, certo? Até mais. Me segue, pode escrever aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. Podem também dar sugestões para aulas e curte e compartilha que me ajuda bastante. Tchau!